Graça e paz, shalom, shalom. Queridos, nós vamos dar continuidade àquilo que nós estamos falando sobre a questão do aborto e as suas consequências. E nós queremos estar compartilhando e lembrando a vocês, que foi enfocado muito a questão de um altar de luxúria, onde isso tem a ver com um culto. Esse altar de luxúria, ele passa por ser um altar que dá direito a uma perseguição geracional e que quando você não faz de forma voluntária a renovação dessa aliança com esse altar, principalmente no que tange a entregar sua semente a Moloque e a Xera, esse ser por perseguição faz com que haja espontâneo, onde o útero é transformado não mais num gerador de vida, mas num gerador de morte, e uma vida foi gerada aí numa sepultura. E eu vim falando sobre práticas da sociedade que tem a ver com uma idolatria, onde a maioria de nós recebemos isso por herança. Então nós somos vítimas. Porém, mesmo sendo vítimas, isso traz uma consequência e dá um direito legal. Então eu quero te mostrar algumas coisas hoje, que algumas pessoas não têm paciência de aguardar, e alguns até saíram do grupo, Então, o que acontece? A maioria de nós, por idolatria e por feitiçaria, quer uma solução mágica, onde estala-se o dedo e acaba-se o problema. E tudo que Deus faz, Ele faz e tem a ver com processos. Todo sistema de libertação é processual. A pauta de renúncia, ela vai aí, tem umas que tem mais de 40 folhas só para você renunciar sobre essa questão. Aí, se eu pego essa pauta de renúncia e dou a você, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer uma coisa que Jesus falou para que não seja feito. Vãs repetições, porque vai virar uma reza sem que você tenha um conhecimento, e você vai passar a crer que repetindo aquilo e renunciando aquilo acabou o teu problema. E o teu problema e o meu problema não acaba por vãs repetições ou por uma pauta. A pauta é importante? Vai te dar um alvo para você poder ser direcionado para quebrar algo? Vai, mas eu estou te dando isso no dia a dia para que você entenda o que precisa ser quebrado. E para que você quebre qualquer altar, você tem que entender primeiro a questão que você está envolvido e pedir perdão. Se você não cometeu, existe uma herança geracional que você pode entrar numa brecha e pedir perdão pelos seus antepassados que geraram esse tipo de iniquidade. Mas você não vai pedir perdão e se colocar na brecha por ele se arrependendo, se não houver quem pregue. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então nós estamos aqui denunciando e de forma sistemática te mostrando que isso aí abre um leque, tem muito mais coisa envolvida num aborto do que você pensa. A princípio tem a ver com um culto idólatra de luxúria, que é o prazer carnal e que leva as pessoas a cometer esse tipo de coisa. Então, olha só, aqui na palavra de Deus, no manual de batalha, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Aqui se diz um só Deus, Pai de todos, e por todos, e sobre todos. Aqui não diz para ter dois pais. Aqui não diz para ter dois deuses. Aqui diz para ter um só. Então, esses dias eu estava conversando com alguém, e a pessoa falou assim, poxa, mas eu acho que ele é egoísta, porque ele só quer ser o único Deus. Eu falei, não, ele não é egoísta. Ele é santo. Ele é santo e ele é marido. Eu não conheço nenhum outro marido que queira, entendeu? Que a sua esposa tenha outro. Não tem lógica.
E ele, como marido, ele não quer que esse outro que porventura ela se envolveu, e a mulher também não quer, que ele permaneça com o presente que a amante deu. Porque ele quer ser único. Eu não conheço alguém que disse, não, eu divido a paternidade, entendeu? Eu tenho um pouco da minha semente e um pouco da semente do outro. Não existe isso. E se não existe isso conosco, que somos homens, que somos a humanidade, você acha que vai existir isso com Deus? É óbvio que não vai existir isso com Deus. Então eu quero te mostrar uma coisa, que Deus, ele vai te dar um conceito de idolatria, de luxúria, que vai envolver prostituição e adultério, e isso vai culminar num culto geracional que vai fazer a seguinte coisa, pra você ter uma ideia, olha só. A primeira geração vai se envolver com prostituição, a segunda com pornografia, a terceira com estupro e incesto, e a quarta, a geração do abuso sexual. Então, só aí em 4 gerações a coisa vai se agravando. Mas onde começa isso? Na luxúria. Então, olha só, um padrão para se casar seria Deus mandar um profeta, um homem de Deus, buscar uma virgem. Mas como Deus queria ensinar, e ele, de forma profética, ele mandou Osés procurar alguém que já se prostituía. Por que Deus faz isso? Ele quer ensinar para nós que quem veio com essa herança pode se transformar numa esposa, numa única esposa, purificada, restaurada. Então, abra comigo para que você veja aqui, olha, aqui no capítulo 3 de Oséias, tá? Eu ia fazer uma palavra hoje específica sobre o Deus Pan, que quase ninguém dá confiança para ele, mas ele também está aí escondido. O Pan é o mesmo Baal, Peor, só que dentro de uma outra cultura. Então, olha só isso aqui. Em Oséias, capítulo 3, diz assim: Então o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, portanto, uma adúltera, e de acordo com o amor do Senhor pelos filhos de Israel, que olham para outros deuses e amam os bolos de uvas. Está aí bolos de uva na sua Bíblia? Tá? Tem uns que tá bolos de uva e outros bolos de uvas passas. Aqui, na verdade, a tradução é panetone. Panetone é um bolo com uvas passas oferecidos ao deus Pan, que é um sátiro pervertido da floresta, que é insaciável pelo sexo e que traz perseguição e cria o pavor, o pânico. Tem a ver com essa entidade. Só para você ter uma ideia. E o bolo de uva passas é oferecido a ele. Você vê que panetone tem época, tem estação para ser vendido, né? E ocorre solto aí, porque isso tem a ver com o culto. Só que aqui ele diz assim, ó, vai, a amada, vai outra vez, ama uma mulher, porque aqui era a mulher dele que se perdeu com um amigo como amante. Aí diz, ama uma mulher que é amada do seu amigo, né? Percebe? A mulher dele agora é amada do amigo, porque ela é amante do amigo. E Deus diz, eu quero que você vá buscar essa mulher de volta. Isso aqui é uma alegoria da nação de Israel, que se prostituiu e adulterou com Deus Pan, com Baal Peor. E isso traz um culto de luxúria. E esse culto chegou até nós de forma geracional, trazendo uma geração e perseguição para 4 gerações, onde cada vez mais a geração posterior tem cometido pecados piores do que o nosso. E nós também já viemos de uma geração acima que fazia besteira. Somos herdeiros. E isso dá direito ao Pan perseguir na área de perversão sexual.
Então, olha só, apesar de Gomer com Israel ter se unido a um amigo, literalmente um vizinho, portanto ter cometido adultério, Deus disse a Oséias para recebê-la novamente. Ela é chamada de uma mulher, em vez de sua esposa, porque violou o compromisso e não tinha direito perante a ele. Assim como Oséias, Deus iria mostrar o amor a Israel, apesar de a nação ter perdido o direito do seu amor. Bolos de uvas passas, aparentemente eram utilizados em rituais religiosos cananeus. É o mesmo Baal Peor. Olha, esses versículos retratam da maneira vívida a loucura da atitude de Israel para com Deus. Esses bolos aqui eram um afrodisíaco para incrementar o relacionamento. Entendeu? Um amor verdadeiro que Oséias tinha por ela e preferiu o amor egoísta do outro. Homens, da mesma forma, em vez do amor fiel de Deus, Israel preferiu o amor ao bolos de uva passas, o amor afrodisíaco, o amor erótico, o amor com encantamento, o amor com enfeitiçaria, o amor que prende, onde as pessoas só usam por um amor erótico. E o amor de Deus é o amor ágape, que pensa no sumo bem do próximo. Então Deus está usando essa figura alegórica da mulher e do profeta para falar da nação de Israel e ele, que Deus quer restaurar e ao mesmo tempo falar do nosso comportamento, porque a gente vem recebendo herança, passa a ter uma idolatria por luxúria e começa a cometer tudo aquilo através do hedonismo, que é uma idolatria pelo prazer, aquilo que Deus falou que não era para ser feito. E um Deus que é puro e santo, que é seu único pai e marido, vê todos nós cometendo um adultério espiritual, uma prostituição espiritual. E aí eu vou te mostrar aqui que é um conceito de prostituição onde as pessoas passam a se relacionar por pão. Escute, as pessoas passam a ter um relacionamento conjugal por comida, por roupa. A motivação é o que o outro tem para perder. E é isso que Deus está denunciando como prostituição. É a motivação pelo qual nós nos relacionamos uns com os outros. Então olha aqui, ó. Venha comigo que eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui no capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, e o Senhor disse a Oséias: vai, toma para ti uma mulher de prostituição e filhos de prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. A terra está prostituída, afastada do Senhor. Lembra você que a terra tem a ver também com a nossa estrutura, que nós somos feitos do pó. E o útero traz contaminação. Aqui tem um versículo para você ter uma ideia, olha, essa contaminação, rapidinho, aqui ó, capítulo 2, versículo 21, diz assim: e acontecerá naquele dia que eu ouvirei, diz o Senhor, eu ouvirei os céus, e eles ouvirão a terra. Aqui ele fala de duas vozes, de duas frequências, dele querendo ouvir os céus e alguém querendo ouvir a terra. Porém a terra, ela clama, o sangue clama da terra e denuncia que algo foi feito. Olha o que Deus diz: Caim, da terra o sangue do teu irmão clama. O sangue é uma voz da terra que clama. Então o sangue derramado por um aborto é uma voz que clama que algo contaminou a terra, que algo contaminou um útero. E enquanto todo mundo quer ouvir o que os céus diz, ele diz: eu estou ouvindo o que a terra diz. E nós precisamos alinhar a terra ao que o céu diz, e o céu vai se mover por princípio. E ainda que você esteja querendo somente ouvir o céu, a terra pode estar te denunciando por questão de sangue derramado, ou porque você fez, ou porque você herdou alguém que fez isso. E aqui estão os dois tipos de vozes. E aí, olha, eu volto aqui para o primeiro, ele diz: olha o que está acontecendo aqui.
Ele manda resgatar uma mulher das prostituições para que tenha filhos de prostituições, para que ele mostre a solução. Deus está dizendo aqui, ó, ainda que tenhamos sido infiéis, ainda que tenha tido comportamento de prostituta, ainda que tenha gerado filhos de prostituição, filhos bastardos, filhos ilegítimos, filhos incircuncisos, há uma solução para eles, porque assim como essa mulher vai fazer contigo, profeta, a nação de Israel está fazendo comigo, mas eu não deixei de amá-la, eu vou restaurá-la e vou ser o pai dos filhos dela. Mas para que isso aconteça, ela vai entender que só existe um marido, um só Deus, um só Senhor, um só Pai, de todos, por todos e para todos. É o que ele está dizendo lá em Efésios 4:6. Percebe? Aí olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha, para você ter uma ideia. Ó, 2, né, aqui deu, ó. Cada ato de idolatria os afastavam cada vez mais de Deus. E o verbo hebraico zaná, ser prostituta, agir com promiscuidade, ocorre muito mais vezes em Oséias, 60 vezes, do que em qualquer outro livro da Bíblia, né? Promiscuidade e prostituta. Isso tem a ver com um espírito que envolve o momento da confecção. Então, olha aqui, ó. Olha o que Deus vai denunciar. Capítulo 2, diz assim, ó. Versículo 5. Porque a tua mãe, ele está falando do passado, diz assim, ó, se prostituiu. Aí a concepção é a seguinte, se prostituiu porque ela estava rodando a bolsa. Olha, não, é a motivação pelo qual ela se relacionou. A maioria que teve esse tipo de motivação para se relacionar se entrega. E quando se entrega em fornicação, se entrega em prostituição, porque o sexo é não permitido ou não sendo legítimo, porque não passou pelos altares de Deus. Aí aqui, ó, porque a tua mãe, ó, se prostituiu, aquela que os concebeu e se comportou vergonhosamente, porque ela disse: irei atrás dos meus amantes. E o que ela queria com esse tipo de amante? Que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e a minha bebida. Veja bem que fala de tudo aquilo que tem a ver dentro da casa. Então há relacionamentos onde as pessoas se envolvem e a primeira coisa que pergunta, o que fulano tem para perder, o que fulano tem para perder? Qual a profissão, o que tem? Ah, não, vale a pena se envolver. Quando eu quero me envolver baseado naquilo que o outro tem, significa que a minha motivação pela ter um relacionamento é a prostituição. Você percebe? E esse aqui é o que envolve o princípio da prostituição. É o que eu posso obter se eu me envolver com essa pessoa. E normalmente se recebe dos pais: ah, não, olha, ele tem tal profissão, ela tem tal profissão, ela pode trazer um lucro para você, uma estabilidade. E não se pensa em construir algo juntos. Se pensa no que o outro tem para perder e se envolve por aquilo que é comida, por aquilo que é bebida, por aquilo que é roupa, por aquilo que é óleo, por aquilo que tem a ver com paganismo. Por que andeis ansiosos, preocupando o que é vez de comer, o que é vez de beber, o que é vez de vestir? E ele diz, os pagãos se preocupam com isso. Isso não é a coisa do rei, isso é a coisa de pagão. Pagão tem a ver com Deus da terra, com pagum. Então, queridos, eu preciso que entenda que isso tem a ver com um culto de origem espiritual, onde o adultério espiritual vai sair do campo espiritual e vai vir para o campo físico, vai vir para o campo material, porque vai envolver o teu bolso, vai envolver moeda espiritual, que é o sangue branco e o vermelho, vai envolver o contato físico, vai envolver tudo que você tem. Entendeu? E aí complica. Aí diz assim, ó. Aí, portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e farei um muro para que ela não ache os seus caminhos. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não o alcançará.
ela os buscará, mas não encontrará. Então ela dirá: irei e retornarei ao meu primeiro marido. Tá vendo? Ao meu primeiro marido, porque eu estava melhor do que agora. Aí ele diz aqui, ó, porquanto ela não sabia, olha só isso aqui, que eu lhe dei o grão, o vinho, o azeite, que eu lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles prepararam para Baal. Olha só, tudo que a nação de Israel tinha, de ouro, de prata, de vinho, de grãos, foi o Eterno que deu, Adonai. Eles pegaram tudo que o marido deu e entregaram para o amante. Entende? E com o amante vai ter filhos da prostituição, porque o comportamento dela é vergonhoso. E aí Deus vai falar aqui na frente que eu vou agora descobrir a sua vergonha. Deus diz assim, eu vou mostrar que algo que você fez, você tem que se envergonhar, porque você se envergonhando, você vai ter arrependimento. E quando há arrependimento, há remissão de pecado. Não tem como pegar uma pauta de renúncia se você não se arrepende do pecado cometido. Não tem como pegar uma pauta de renúncia se você não tem arrependimento pelos seus antepassados, por terem cometido luxúria, por terem cometido todo tipo de pecado que entristeceram a Deus, e ninguém nunca se levantou para entrar na brecha e pedir perdão pelos antepassados, como fez Neemias, como fez Daniel, como fez Esdras, pedindo perdão pela idolatria do povo, pela prostituição do povo com outros deuses. Então, um pecado geracional tem a ver com nação, tem a ver com família, tem a ver com governantes, tem a ver com todos nós. E que você pode entrar na brecha e se tornar um representante para sanar esse problema. Mas você só vai fazer isso se você entender que existe um problema e que o problema envolve arrependimento, confissão e abandono. Não adianta você fazer uma pauta de confissão e de abandono se você não teve arrependimento. E só vai ter arrependimento se alguém pregar contra o pecado, denunciando o pecado para que haja arrependimento. E só quem pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito, porque não é por força nem por violência. E aí ele não deixa nem você ouvir tudo, porque você não aguenta ficar num grupo para ouvir esse tipo de assunto. E aqui ele está denunciando. Aqui o que ela está cometendo, Gomer faz de forma física, mas está apontando para a nação de Israel que fez a espiritual. E é óbvio que todo adultério começa primeiro no espírito, depois vai para o físico, depois vai para o financeiro. Tudo que Deus deu, construíram um Deus Apis, que é uma das imagens de Sátiro, que é uma das imagens de Baal. Então o ouro que ia para o tabernáculo foi cooptado, receptado e levado para construir um bezerro de ouro. Entende? Por causa de quê? Por causa disso aqui, ó. Agora, olha o que ele está dizendo aqui, querido, e eu preciso que você entenda isso aqui, olha. Prepararam para Baal. Baal é um acróstico de Baal, Beuzebu, Asmodeus, Astarote e Leviatã. Só aqui tem 4 tronos embaixo do principal. Aqui também faz uma cabeça de hidra. Beuzebu, Asmodeus, Astarote e Leviatã. Eles vão agir um em cima e 4 pilares embaixo, trazendo uma frequência. Aí olha o que Deus faz, olha. Ele vem aqui no versículo 8 e diz assim, ó. Os líderes tinham levado o povo. Quem levou? A buscar Baal e a confiar nele, em vez de Yahvé. E sabe o que é interessante? O pecado de expiação era o pecado que tinha que trazer uma oferta. E a oferta ficava para os líderes. Eles começam a se vender por cada oferta. E deixam de ensinar, porque quanto mais pecado, mais oferta. Entende? E eles começam a crescer o olho. Então ele se prostitui espiritualmente, se prostitui
financeiramente, e depois eles vão se prostituir fisicamente, porque eles querem o recurso. O verdadeiro Deus, aí o povo perece por falta de conhecimento, porque o povo se afastou das leis, da Torá, Oséias 4:6. Quando ele se afasta, a culpa é dos líderes, que ao invés de multiplicar conhecimento para a santidade, multiplicaram o conhecimento para a prostituição. Já já a gente vai chegar lá. Então olha o que acontece aqui, o verbo hebraico Baal significa casar, governar, possuir, e está relacionado ao substantivo marido, que aqui é marido, senhor, dono, e o nome de Deus cananeu é Baal, bem como os lugares em que esse Deus era adorado, como Baal Peor. Essa variedade de termos ocorre 229 vezes no Antigo Testamento, e o nome aparece 7 vezes em Oséias, e todos, exceto uma refere-se ao Deus cananeu. Então, esse Baal Peor e aquele que não beijou, eu estou falando do culto profano, do beijo pelo terceiro olho, né? Tá aqui. Que a maioria do casal, por ter altar de luxúria, acaba indo para a prática do beijo grego e da prática de usar esse orifício, quando Deus limitou e falou do que é a santidade. E como ele é profano, faz parte do culto dele. Aí olha o que diz aqui, lá no versículo 10, e agora descobrirei a tua lascívia, teu desejo saltitante da carne, diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Ela tem compulsão, ele tem compulsão pelo prazer da carne, ele não consegue se conter, ele vive abrasado, ela vive abrasada. E Deus diz, olha, aquilo que você esconde, aquilo que você, das distorções genéticas que existem em você, precisa ser confrontado para que venha à tona, para que seja tratado. Porque senão você nunca vai ser tratado. Aí ele diz assim, sobre descobrirei a sua lascívia, compara-se ao substantivo traduzido como lascívia, se refere literalmente às partes íntimas da mulher. E o castigo de Israel incluiria a vergonha de ter seus pecados expostos para todo mundo ver. Agora vamos ver, todo mundo ver? A maioria que fez aborto, ou que pagou, esconde, porque tem vergonha. Não é assim? E como é que vai resolver se não se tornar, se não se jogar a luz sobre essas trevas? Então Deus diz, aquilo que você fez escondido precisa vir à luz, para que se tire o lixo que você adquiriu com essa atitude. Então se muda aí. Então aqui tem um culto, e Deus está dizendo que vai gerar os filhos de Loami, Loruama e Jirreel. Jirreel é aquele que espalha a semente, Loami é não amado, e Loruama é desfavorecida. Ele dá 3 filhos para ela. Os filhos da prostituição não são amados. E o não amado está falando do bastardo, que tem compulsão por sexo, droga, comida e bebida, até 10ª geração. Isso tem a ver com o culto dos pais. Desfavorecido porque ele é sempre roubado em tudo, roubado no sentimental, no espiritual, no financeiro e no físico. Sempre vai haver defraudação sobre a vida dele. E o Jirreel é aquele que espalha semente pelo chão. O porquê que lançar semente pelo chão, como fez Onã, era pecado de perversidade? Porque tinha a ver com o culto do deus Baal, que ejaculava do céu através da chuva e fertilizava a Gaia, a mãe natureza. Tudo isso tem a ver com a prática. E aí ele fazia coito interrompido, que antes de dar descendência, jogava a descendência no chão. Que prática é essa, irmão? Quem come a semente? Quem come a semente é Baal. E o Pan é tão pervertido que ele libera perseguição nas florestas. A gente vai falar uma hora só sobre ele, a ponto de que se não tiver ninguém para ele se relacionar, ele se relaciona com ele mesmo. Porque ele não consegue ficar sem jogar semente no chão. E quantos adolescentes estão fazendo isso que a gente vê
que de forma compulsiva se toca, e não consegue se ter o controle, e não sabe de onde vem isso. Vem de uma distorção genética que passou por nós e segue nas gerações, e nós não somos confrontados para fazermos o techuvá, o caminho de volta do arrependimento, para que possa se consertar, porque da terra o sangue segue clamando, e uma voz nos acusa que há uma contaminação na terra, e a terra, os céus respondem o que a terra está clamando. Enquanto Deus quer ouvir os céus, Ele está ouvindo a terra, e a terra está contaminada. E se nós não entendermos que isso tem a ver com o culto onde a mulher entra no período fértil e ela recebe a semente, aí, aonde que ela recebe a semente? Justamente num vaso onde foi formatado para receber a semente e gerar uma vida. Ela vai pegar essa semente, vai trabalhar a semente, e depois de 9 meses ela vai dar um fruto. E esse fruto traz perseguição geracional. Se ele não consegue comer o fruto dentro da barriga, ele vai tentar comer fora. E aí tem os ciclos do fruto. Onde começa isso, irmãos? Quem participou da semeadura desse fruto? Foi um Deus puro sendo o único marido, ou foi um plural de deuses, Elohims? Foi Eloá ou foi Elohims? Foi Baal, Asmodeus, Astarote, Leviatã? Ou foi Adonai, o único pai, o único senhor, o único marido? E ele vai dizer aqui o que ele quer. Olha só, vamos andar um pouquinho mais. Podemos? Olha o que ele vai dizer. Ó. Aqui no versículo 16 diz assim, ó. E será que naquele dia, diz o Senhor, que ele mudar a história de Gomer, que ele mudar a história de Israel, e agora ele está querendo mudar a nossa. Ele diz, tu me chamarás meu marido, e não mais meu Baal. Preste atenção. A palavra Baal é marido, pai e dono. Deus, que é o mesmo que Senhor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar. Vou falar e vou sair voado, correndo. Sabe o quê? Todas as vezes que eu dou a paz do Senhor, de quem é a paz? De Adonai? Ou ela pode ser de Baal? Porque Senhor serve para os dois. É um título. Marido, pai e dono. E aqui ele dá a diferença. Me chamarás meu marido, não mais meu Baal. A palavra Baal também é Senhor. Me chamarás meu marido, não outro marido. Deus está dizendo, eu não quero dividir você com ninguém. Eu quero ser o seu único marido. Eu quero ser o seu único dono. Eu quero ser o seu único pai. Por isso que eu li Efésios 4:6. Um só Senhor, um só Deus, um só Pai, de todos, por todos e para todos. Não há lugar para ele dividir você com ninguém. Por que ele quer isso? Porque ele é santo, porque ele é puro. E ele quer exclusividade com a sua esposa. Ele não quer dividir. Ele não quer fazer um culto de um swing, sabe? De um bacanal. Sabe por que bacanal? Vem de um deus da mitologia grega, Baco, que também é Baal. E ele, pelos romanos, é Dionísio. Tanto Dionísio como Baco tem a ver com Pan, o deus do vinho, o deus da orgia, o deus do culto, o deus da floresta. Entende? Então, ou Deus participa do teu ato sexual sendo puro, ou há uma pluralidade de deuses participando e mudando o teu código genético e trazendo consequências nas gerações posteriores de perseguição, onde todos eles darão frutos para eles comer. Isso é sério demais, isso é grave demais. E não tem como você tratar isso
de forma fast food, de comidinha rápida. Isso aqui não é miojo. Não tem como eu fazer um miojinho para você. Entende? Isso é um alimento sólido que você vai ter que degustar, que você vai ter que ruminar, que você vai ter que entender, você vai ter que se posicionar. O Espírito vai gerar arrependimento em você, você vai se posicionar. Eu não fiz, mas eu entendo que eu recebi isso por herança. Se posicione, renuncie, peça perdão, vá diante do altar de Deus, diz: Deus, misericórdia, o que a nossa geração, nossos antepassados, o que eles fizeram, o que nós fizemos? E o que te norteia em relação a isso são os princípios da Torá, de um Deus santo que fala sobre instrução, mandamento, e nos tiraram esses mandamentos, nos tiraram essas instruções. E olha aqui o diz, olha, a expressão diz Senhor se repete 21 vezes e destacar a mudança radical de Israel de amante de Baal para esposa restaurada de Yahvé. O substantivo hebraico Baal quer dizer marido e também é o nome do deus cananeu. Muitas vezes a religião popular de Israel misturou conceitos e práticas de adoração a Baal com a adoração de Yahvé. Práticas idólatras que irritavam o Senhor, pois profanavam o seu nome. E no dia em que Israel finalmente se convertesse, Deus iria remover a promiscuidade de Israel, tirando do seu vocabulário toda e qualquer menção aos Baalins. Aí não é mais Baal. Baalins é plural de Baal. Sabe o que significa isso? Que tem mais deuses envolvidos num ato sexual do que você possa pensar. Sexo é um mecanismo espiritual onde Deus criou para que se levante altar e se entregue uma semente no altar. Levítico 17:11 diz que o sangue seja aspergido no altar. Lá é o altar. O leito é um altar. E lá um homem e uma mulher vão entrar em frequência, vibração e energia. E a explosão da energia vai liberar fragmentos de luzes, explosão de luzes, onde uma vida começa a ser gerada nessa explosão de luzes. Por isso que ele é o pai das luzes. E quando o fruto daquele relacionamento vai vir à tona, diz: fulana deu a luz. Porque ele é o pai das luzes. Entende? E onde começa? Há uma energia, frequência, vibração e a explosão. São pequenos fragmentos de luzes. Agora escute. Escute. Quando, se nós olhássemos por um microscópio muito potente, quando há uma explosão de um ápice de um homem, e aquele volume todinho de semente é jorrado pela pressão, você tem noção, se nós pudéssemos olhar por um microscópio muito potente, a quantidade de luzes que nós iríamos ver? Agora preste atenção. Alguém se relaciona pela internet. Alguém se relaciona porque ouviu ou está ouvindo alguma coisa e há uma excitação natural da sua natureza de hormônios que não se convertem, foram feitos com uma finalidade. Quando começa uma lubrificação, tanto do canal do menino como da menina, está se desprendendo luzes. Esses fragmentos de luzes são cooptados, roubados. E se há o ápice,
Esse fragmento, muitas das vezes, é usado dentro de um preservativo, que o nome dele é camisa de Vênus, que também é Astarote. E ela colhe a tua matéria-prima para gerar no reino espiritual. Então, para os afobadinhos, que não aguentam esperar, não tem como você somente renunciar a uma pauta sem você entender. Mas tudo aquilo que você vai entendendo, você já pode ir anotando e apontando. Eu tenho que renunciar a isso. Eu tenho que mandar recolher esse meu código genético, porque foi liberado. Cada vez que foi liberado esse código genético por aí, foi um altar que você levantou. Foi num altar que você deixou o teu código genético, aonde os Baalins, que é um plural de deuses, colheu. E quando colhe, ele mexe de forma geracional, trazendo um problema muito sério. E aqui Deus está dizendo que Ele não quer mais dividir você com ninguém, Ele quer ser o único marido. E Ele quer que não se ouça mais que você se relaciona com um bocado de seres espirituais. Porque a matemática de Deus é 1 mais 1 igual a 1. E Deus participa desse ato, porque Deus criou o sexo para ser realizado dentro do casamento, e o sexo é um culto a Ele. Mas quando nós quebramos os princípios, quem participa desse culto é outro. E quando o outro participa, ele distorce tudo aquilo que é gerado. E aí nós passamos a ter filhos e filhas da prostituição, porque estamos tendo um relacionamento de prostitutos e prostitutas. A começar porque estamos quebrando um princípio espiritual. E tudo começa no espiritual. Entende, querido? E aqui ele está denunciando isso, né? Aí você vai entender agora. Eu volto para o 21. E acontecerá naquele dia que eu virei, diz o Senhor, e eu virei o céu, e eles virão e ouvirão a terra. Aí a pergunta é: o que Deus está ouvindo dos céus e o que Deus está ouvindo da terra? O céu pode falar a teu respeito algo, mas a terra pode estar falando outra coisa. Porque Deus falou: da terra o sangue do teu irmão clama. O que tu fizeste? Agora amaldiçoada é a terra por sua causa. Quando você sempre será fugitivo e errante. E quando você cultivar e lavrar a terra, ela nunca vai te dar fruto. Ela só vai te dar espinhos e cardos. Porque é sangue derramado sobre a terra. A questão do aborto, ela é envolvida com um espírito chamado de Falik. Falik traz falência emocional, espiritual, financeira e física. A gente não sabe por que não consegue romper e não sai do ciclo de falência. Porque tem sangue derramado sobre a terra, falando nas cortes celestiais a nosso respeito, dizendo: tem semente, tem sangue derramado, e ele nunca redimiu esse sangue que foi derramado. Entende? Aí, isso não muda a vida. Pode ser pastor, pode ser papa, pode ser arcebispo, pode ser cardeal, pode ser vice-deus. Não vai mudar a tua área financeira enquanto você não quebrar esse altar e remover. E ainda tem oferta de remissão, porque a oferta faz parte. Sabe por causa de quê? A semente é uma moeda. Para se matar, se envolveu moeda. Tudo envolve moeda espiritual e envolve moeda física. Para fazer, se prostitui, se paga a escada da prostituição, se pede a melhor comida, se pede a melhor bebida, se põe a melhor roupa, porque eu quero impressionar essa mulher. Ou então eu quero impressionar esse homem. Aí ela investe na lingerie, investe nos feitiços. Os feitiços têm a ver com a feitiçaria. E tudo isso vai envolvendo e vai se trabalhando para que isso aconteça. Esse culto envolve moeda espiritual, que é o sangue branco, o sangue vermelho, que é a mucosa, envolve papel moeda, envolve roupa orgânica, você tem que estar vestido, vai ficar despido, e envolve também o teu corpo, envolve as 4 áreas.
né? E normalmente vai para o local do templo de Diana. Você sabe qual é o templo de Diana? Onde você gastou dinheiro e fez com que o templo de Diana permaneça em pé? Templo de Diana é casa de prostituição, chamada de motel. Quantos cristãos foram fazer a sua lua de mel, porque não é núpcias. A escritura fala de núpcias. E o cristão diz, eu fui para minha lua de mel. Lua de mel é quando você envolve a lua, que é a Selene, a deusa da lua, que é a Lilith. E para você poder ficar desinibido e desinibida, misturava a bebida ao mel, para ficar tipo um licor, e depois que pegasse rapidinho, aí a pessoa ficava desinibida, e aí ia desbloquear o cérebro para sair do estado de beta, estado de vigilância, para entrar em estado de alfa, e automaticamente os seres espirituais participaram da lua de mel. Porque lua de mel não é uma coisa bíblica. A Bíblia, a palavra de Deus, fala de núpcias. E não vai para templo de prostituição, que é o motel, celebrar matrimônio. Então, se você fez isso, você tem um altar levantado num motel, que é uma casa de prostituição, gastou dinheiro, ainda deixou a tua semente lá, que tanto sangue branco como sangue vermelho é uma moeda espiritual. Ah, então por que a minha vida está complicada? Por causa disso. Você entende? Aí você pode fazer curso financeiro, pode fazer o que quiser. Querido, você tem que restaurar. E Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer que você se posicione para que os teus filhos se livrem disso. Se lá atrás ninguém se posicionou por causa de nós, irmãos, nós precisamos nos posicionar por causa deles. Porque isso é muito sério. Essa distorção na tua genética, na minha genética, faz com que esses seres liberem seres farejadores, e eles vão olhar o nosso código genético. Em determinadas estações vai se potencializar o ataque. Da mesma forma que o sexo mágico é potencializado para que a performance do casal não seja comum, seja muito além. Diz, nossa, como que pode isso? Porque tem seres espirituais potencializando aquilo que você já tem, mas não é 100% você. Entendeu? Aí o porquê que muitas das vezes o homem procura um amante? Por que muitas das vezes a mulher procura um amante? Porque a coisa vai ocorrer de uma forma que não ocorre em casa. Porque lá nesse relacionamento está sendo potencializado pelos baalins. E você pensa que é só um com um fazendo sexo. Tem outros seres espirituais envolvidos nisso. Não um Deus que é puro, não um Deus que é santo, mas o profano está lá. Porque esse ato profano tem a ver com o culto dele. Basta você estudar a cultura, basta você estudar a filosofia, basta você estudar a história desses deuses que colocaram como um mito, mas de mito não tem nada. Na verdade é realidade. Então aí, estão conseguindo acompanhar? Porque eu só estou fazendo a introdução e eu acho que vou ter que ficar hoje na introdução dessa parte aqui. Só isso aí é coisa para a gente pensar, Deus, o que é isso? Irmãos, Deus está denunciando que uma nação traiu ele. E ele não deixou de amar quem traiu ele. Escute. Escute. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu sempre gostei de ir para o monte orar. Mas algo que eu não gostava desde novo convertido. Eu não gostava de buscar profecia lá. Eu gostava de subir, fazer o sacrifício de subir, para que eu estivesse num local mais reservado com Deus e que eu fosse orar. Então eu sempre subi muito o monte sozinho. Até hoje eu subo. Hoje eu subo correndo. E um dia um evangelista pediu para ir comigo. E eu deixei. Aí eu estou no alto do monte, sentado, conversando com Deus. Aí Deus olha para mim e fala assim: Almir, o evangelista
usa lingerie. Falei, como é que é? Ele usa lingerie. Fala com ele que ele usa lingerie. Aí eu olhei pra ele, falei, cara, tu usa lingerie? Aí ele regalou, olhou pra mim. Hã? Falei, Deus me falou, e eu sei quando Deus fala comigo, que tu usa lingerie. E Deus falou que tu usa lingerie, tu usa lingerie. Irmão, tu tem que ter convicção que Deus fala contigo para tu falar um negócio desse para um homem. Aí ele diz, não, é porque eu acho que quando eu ponho a lingerie, dá um clima. Falei, rapaz, Deus não se agrada que você use lingerie. Aí Deus diz, e tem mais. O que, Deus? A mulher dele está traindo ele. Diga para ele. E que ele vai ter que perdoar a mulher dele. Assim como eu perdoei a nação de Israel que me traiu, e assim como eu orientei o profeta a perdoar Gomer e aí buscá-la de volta e tirar do amante, ele vai ter que fazer isso com a mulher dele. Falei, Deus, agora o negócio ficou muito mais sério, porque eu tenho que falar para ele que a mulher dele está traindo ele, e a única prova que eu tenho que ela está fazendo isso é porque o Senhor está me falando. Fale. E eu falei para ele. Ele disse, que é isso? Eu falei, bom, estou te falando para você, eu não tenho como te provar, mas a tua mulher está fazendo isso. E você se prepare, porque quando isso se confirmar, tu vai ter que perdoá-la e buscá-la de volta, como fez com Gomer, e Deus está te avisando antes. Irmão, passou uma semana, ele encontrou a mulher dentro de um carro de um policial, num ato. Entende? Aí voltou, desesperado, falei, agora tira ela de volta. E deu trabalho de tirar ela de volta, porque o cara não queria largar. Ele queria matar. Mas Deus foi misericordioso, porque Deus falou para ele buscar. Então Deus garantiu, e ele conseguiu buscar e reatar o casamento dele e restaurar a família dele. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque às vezes nós achamos que somos melhores do que Deus, quando somos traídos. Mas Deus está dando um parecer. E o parecer é que ele diz aqui, ó, no capítulo 3, versículo 1. Então o Senhor me disse, vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo, portanto uma adúltera, e de acordo com o amor do Senhor pelos filhos de Israel, que ele olha para os outros deuses e amam o bolo de uva. Aqui é engraçado que mais uma vez entra o bolo de uva. Agora deixa eu te falar uma coisa, encaixar uma coisa aqui. Tem mais de 20 anos que eu falo contra o bolo. Escute isso. Tem mais de 20 anos que eu falo contra o bolo. Sabe por causa de quê? Escute isso. Há uma comida típica no aniversário, no dia natalício do Deus Sol, Tammuz. Tammuz faz aniversário dia 25 de dezembro. Ele é fruto de um relacionamento incestuoso de Semíramis com Nimrod, o seu filho, da Babilônia. Nimrod engravidou a mãe e gerou o Deus Sol. E o culto específico para o Deus Sol tem toda uma mesa com alimento específico no dia de Natal, que é dia 25 de dezembro. Mas não tem como você comer a comida típica do Natal o ano inteiro, porque ela é específica para o Natal. Isso alimenta um culto familiar. Vou te mostrar isso já já. Agora preste atenção. O que eles fizeram? No teu dia natalício, que é o dia do teu nascimento, eles colocaram o bolo que é feito para a rainha dos céus, que é Semíramis, que é envolvido com aborto
e que antes de acontecer o aborto, ela trabalhava com o abuso de pedofilia e depois levava a criança para ser sacrificada. Aqui ele está falando do bolo ao deus Pan com uva passas. Mas se você for estudar a história do bolo, ela começou a ser feita de forma redonda, porque tinha a ver com a lua cheia, que é negra como a noite ou Laila. E onde se tem um ritual, onde se aplaude, onde se acende vela, onde se assopra vela, onde essa vela tem os 5 elementos da natureza, sopra com um pedido para o gênio do auspício ou aquele que está por trás do zodíaco para receber e trazer algo sobre a vida do outro. Aí tem um princípio de honra que o primeiro bolo vai para quem você mais ama. Ele está falando de primícia. Agora deixa eu te mostrar aqui para a gente voltar para cá rapidinho, que eu já vou terminar. Quando você vai em Jeremias, você vai ver do culto que está falando, olha só. Jeremias no capítulo 7, versículo de número 18, diz assim, ó: os filhos juntam madeira e os pais acendem o fogo. Toda a família está envolvida nesse culto. E as mulheres amassam suas massas para fazerem bolos para a rainha do céu. Isso é uma impostora que quer tomar o trono de Deus. E o culto a ela tem a ver com um culto familiar, e onde o bolo é oferecido a ela. E derramam ofertas de bebidas para outros deuses, para que eles possam me provocar ira. E quando você denuncia isso, ele diz o que está aqui, ó. Deixa eu ver aqui que tem um versículo que ele diz que não vai dar atenção. Que essa Bíblia aqui não está arriscada, que ela é nova. Tem um versículo que diz: nós não viremos aqui, ó. Vamos para o 9 aqui, ó. Ireis, vou roubar, assassinar e cometer adultério, e jurar falsamente queimar incenso para Baal, e andar após outros deuses a quem não conheceis. E vireis e vos colocareis perante a mim, nesta casa, que é chamada pelo meu nome, e direis: nós somos livres para fazer todas essas abominações. E por esta casa, que é chamada pelo seu nome, um esconderijo de ladrões, os vossos olhos, eis que eu tenho visto isso, diz o Senhor. Porém, ide, vós agora para meu lugar que estava em Siló, onde no princípio eu coloquei o meu nome, e vede que eu lhe fiz pela perversidade do meu povo Israel. E agora, porque vós tendes feito todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, porém vós não ouviste. E eu vos chamei, porém vós não respondeste. Portanto, eu farei a esta casa, que é chamada pelo meu nome, em que vós confiais, um lugar que eu dei a vós e vossos pais, como fiz a Siló. Eu vos lançarei da minha presença, assim como eu expeli todos os vossos irmãos, a toda a semente de Efraim. Aqui tem a ver com culto, né? Aí diz assim, ó, versículo 21, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, colocai vossas ofertas queimadas com os vossos sacrifícios e comei carne, pois eu não lhe falei a vossos pais, nem ordenei-lhes no dia em que trouxeste para fora da terra do Egito a respeito de ofertas queimadas aos sacrifícios? Porém eu lhe ordenei, dizendo, obedecei a minha voz, e eu serei vosso Deus, e vos serei meu povo, e andai com todos os caminhos que vos tenho ordenado, para que isto vos vá bem. Porém eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos conselhos e na imaginação de seus corações perversos,
e assim retrocederam e não avançaram, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito. Até esse dia eu os enviei todos os meus servos, os profetas, diariamente, madrugando e enviando, mas ninguém quer ouvir. Aí você vai para Isaías 44, Jeremias 44. Estou começando a terminar, eu não quero que fique muito longo não. Ó, Isaías 44, ele vai falar uma outra coisa aqui, ó. Isaías 44, ele vai falar a seguinte coisa. O que? Ó. Versículo 16. O profeta está denunciando, o profeta Jeremias. Aí ele diz assim, ó. Com relação à palavra que tu tens falado para nós, em nome do Senhor, nós não daremos ouvido. Eu não quero saber. Eu não vou ouvir. Eu acho que isso não tem nada a ver. Isso é um espírito. Aí diz assim, ó. Mas nós certamente faremos coisas que saem da nossa própria boca. Aí diz, queimaremos incenso para a rainha do céu. E lhe derramaremos ofertas de bebidas, como nos tem feito, nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois então tínhamos abundância de mantimento, e estávamos bem e não víamos o mal. É o espírito de prostituição, que faz tudo isso porque tem o quê? Abundância de mantimento, tem prosperidade. E o que é a fala das igrejas hoje? Uma igreja próspera, uma igreja que tem tudo, mas não tem Deus. Entende? Aí diz mais, ó, porém desde que cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de derramar ofertas de bebidas, nós temos tido falta de todas as coisas que temos sido consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha do céu e lhe derramávamos oferta de bebida, lhe fazíamos bolos para a adorar, e derramávamos oferta de bebida sem nossos homens. Então Jeremias disse para todo o povo, para o homem e para a mulher, e para todo o povo que lhe tinha dado aquela resposta, dizendo: o incenso que vós queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis, vossos príncipes e o povo da terra, não se lembra deles, e o Senhor não adentrou isso em sua mente. Por isso, o Senhor não podia mais suportar, por causa do mal dos vossos feitos, e por causa das abominações que vos tendes cometido. Portanto, a vossa terra é uma desolação, e um assombro, e uma maldição, sem um habitante, como neste dia. Ele mostra como a terra está contaminada, estragada, em função disso aí. E aí você vai ver o que acontece. Para que isso aconteça, vem aqui para Oséias, e eu vou finalizar aí, e a gente segue um outro momento falando mais sobre esse tema aqui, ó. Aí em Oséias, no capítulo 4, diz assim, ó: vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia, versículo 1, com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. O que se perdeu aqui por causa dos deuses? A verdade, a misericórdia e nem conhecimento de Deus na terra, porque estão fazendo justamente um culto aos deuses. Aí ele diz mais, ó: quando juram, mentem, matam e roubam e cometem adultério, eles cometem violência e o sangue toca um no outro. Entendeu? O que acontece com o sangue? Toca um no outro. Por isso a terra se lamentará e todos que nela habitam desfalecerão. Aí diz o 6: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento da Torá. Porque rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim.
visto que te esqueceste da lei, que é a Torá, de Deus, eu também me esquecerei de teus filhos. O que nós mais temos, irmãos, é escândalo com nossos filhos. E eu me incluo nisso aqui. Por que nós temos escândalo com nossos filhos? Porque nós fomos levados a esquecer da Torá. E os princípios que tinham que ser ensinados na mesa da Torá, nós ensinamos não. Porque falaram que a Torá tinha caducado. E aí a gente vê nos nossos filhos o que está faltando de princípios. Porque os sacerdotes que vieram antes de nós, por ser como Balaão, que ama mais o prêmio da injustiça, que ama mais o salário da injustiça, que tem suas contas gordas, que tem uma estrutura onde são empregados da igreja, mas não fala a verdade, nos afastou da verdade de Deus. Onde os seminários, a maioria está comprometido com uma grade pedagógica que nos tira da verdade da revelação, onde quem traz a revelação é Hermes, e Hermes também é um deles, que traz uma hermenêutica distorcendo a palavra, e não é o Espírito da verdade, o Espírito da revelação, o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, de Isaías 11, que nos orienta. Mas é Hermes, o Deus do comércio, e o Deus do comércio paga salário, gera profetas mercenários como Balaão, que se vende, onde eles se tornam feiticeiros. Balaão ensinou a Balaque a contaminar o povo de Israel, onde 24 mil morreram num só dia por questão sexual, pelo culto onde eles foram apanhados pela área sexual. E nós nos afastamos do ensino, da instrução da Torá. Aí diz mais aqui, com eles 7 se multiplicam assim, pecaram contra mim, portanto eu mudarei a sua glória em vergonha. A igreja hoje é uma vergonha de tanto escândalo imoral. Sabe por que isso? Porque nós nos afastamos do princípio, e a luxúria tem dominado a igreja, a começar pela católica, que perdeu o respaldo por questão de pedofilia, por questão de envolvimento deles, porque eles envolveram e estão envolvidos nisso aí, até na questão do tema dessa matéria aqui, que você não tem ideia do quanto eles usam as mulheres lá e o quanto eles tiveram que tirar por causa disso aqui. Isso é sério, irmão. E ou nós nos posicionamos para ter um só marido, um só Senhor, um só Pai, de todos, por todos e para todos, ou nós viveremos uma vida diamante espiritual, onde os deuses vão seguir nos acessando e fazendo bagunça na nossa casa. Nós precisamos nos posicionar. Somos de um Deus santo e precisamos ser santos, como ele é santo. A primeira coisa que ele pegou, um homem que estava saindo da Babilônia, dentro da Babilônia, com um conceito babilônico, com um pai que construía os terafins, foi falar: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. Ah, isso é coisa do Velho Testamento. Venha ver comigo aqui um versículo no Novo e eu paro aí, por cada hora. Mateus, eu não sei se eu risquei aqui, acho capítulo 5. Mateus capítulo 5, deixa eu ver se está arriscado aqui, porque é muita coisa numa cabeça só. Eu não risquei, está arriscado na verdade em outra Bíblia. Agora onde eu vou achar isso aqui? Deixa eu ver se é 27. Fala de você ser perfeito, irmão, versículo.
Aqui, ó, Mateus 5, versículo 48. Olha isso aqui, ó. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Lá no início, ele aparece em Gênesis 17. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. Isso aí é coisa do velho, que não existe velho e novo, a palavra de Deus é uma só. Aqui no novo ele está repetindo, Yeshua está ensinando, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Um só Pai, um só Senhor, um só marido, um só Salvador, um só dono. Você possa pensar sobre isso, você possa meditar sobre isso. Não é só te entregar uma pauta para que você pegue uma pauta e faça uma reza. É que você entenda a origem do problema. Escute, os demônios, os tronos são efeitos colaterais. O que está errado é os princípios quebrados. Nós precisamos voltar aos princípios e restaurar os princípios. Uma vez que os princípios são restaurados, a gente só vai fazer isso com arrependimento. O trono vai perder a força. Os demônios vão perder a força. E a gente vai dar ordem de despejo nos que estão dentro e vai bloquear os que estão fora. Porque nós estaremos totalmente cobertos e alinhados com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está assentado num trono sobre trono, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que somente Yeshua é o Senhor. E aí sim, nós seremos mais que vencedores. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Gratidão por essa porção, gratidão por essa noite de hoje, que nós possamos pensar. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, façam aí no grupo, tá bom? Eu vou sair daqui, Xerri, vou pedir que pare, sabe? A gravação, para que a gente possa seguir lá no grupo, tá bom? Shalom, shalom.